Aleluia, Jesus. Livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 18, do 1 ao 18. Tiago 5, perdão, do 1. Tiago 5, do versículo 1 ao 18. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Isso. Amém? É a partir do 13, perdão, do 13 ao 18. Isso. Diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, Pai, no poder da Tua palavra. Abre o céu, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Nós precisamos receber de Ti, ó Pai. Precisamos das Tuas mãos estendidas sobre nós, do Teu amor, Pai, da Tua orientação, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Irmãos, deixa eu falar aos irmãos, infelizmente, hoje o irmão Rogério Lang me comunicou pela manhã que não seria possível estar conosco, amém? Então, está aqui o pedido de perdão dele à igreja, ele não pôde estar hoje conosco, mas eu creio que o Senhor sabe todas as coisas, amém? E aquilo que o Senhor queria falar à igreja, o Senhor vai falar, amém? Deus não depende do homem, nem de mim, nem dele, nem de ninguém. Quando Deus quer falar, Ele fala, amém? Ele usa aquele que Ele quer. Então, em nome de Jesus, hoje, eu mesmo que vou pregar. Glória a Deus. Queridos, o tema da nossa palavra, o tema da pregação de hoje é poder para orar e sabedoria para projetar. Amém? Poder para orar, sabedoria para projetar. O irmão Tião estava falando aqui que por algum tempo ele foi um pouco rebelde com essa questão do projeto de vida. Por quê? Porque muitos têm o entendimento de que, o que Deus quiser vai ser feito. O que Deus fizer tá bom. Mas a Bíblia nos ensina a levar diante de Deus os nossos planos, a colocar diante do Senhor as nossas petições. Lá nos Salmos ele diz: o Senhor confirma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, e no seu caminho ele se alegra quando nós estamos no caminho do Senhor. Então aquilo que está no nosso coração, nós precisamos compartilhar com o céu, aleluia.
Porque de antemão, aquele que é servo de Deus e aquele que busca e crê na palavra do Senhor, de antemão ele já vai buscar. A minha oração é sempre assim: Senhor, tira do meu coração o que não provém de ti. Porque eu não quero ficar sonhando algo que Deus não esteja aprovando, que Deus não esteja concordando comigo. Eu não quero ficar criando expectativas em algo que é apenas um desejo humano, que é apenas um sonho da minha cabeça. Então, Senhor, tudo aquilo que gerar no meu coração que tenha vindo de ti. E quando nós começamos a orar desta forma e a pedir desta forma para o Espírito Santo, muitas vezes até mesmo aquela ideia que você teve, quem aqui teve alguma ideia? Fala, eu tive uma ideia. E aí quando você vai ver essa ideia, não foi uma ideia, foi uma inspiração do Espírito Santo. Amém? Quantas vezes é dessa maneira que Deus fala conosco? Nós nos colocamos na dependência do poder de Deus, colocamos na dependência do Espírito Santo, e aquilo que é gerado no nosso coração vem do Espírito Santo. Então aquela ideia que a gente teve, ela não é apenas um desejo humano, ela não nasceu da carne, ela não nasceu de uma vontade própria, ela nasceu gerada pelo Espírito Santo. Amém? Esses dias o Marcel teve uma ideia. E se a gente reunisse os juniores para ter um momento com eles? Porque eles não são nem tão pequenininhos para ficar só com as crianças, que eles não gostam mais de se sentir crianças. Mas também eles são muito pequenininhos para estar com jovens. Não dá liga ainda com os jovens, porque eles ainda são menores, são mais novos. E não tem condições ainda de estar com os jovens, eles estão ali no meio termo. E então, a ideia, né, Marcel? Não foi uma ideia do homem, não foi uma ideia do Marcel, foi gerado pelo Espírito Santo e está dando certo, glória a Deus. Amém? Está edificando, está unindo, está agregando juniores, está uma graça de ver o trabalho. Amém, queridos? Como tantos outros, irmãos. Quando você tem uma ideia, e essa ideia em prol do reino, essa ideia vai de encontro à vontade de Deus, ela não é uma ideia, ela é uma inspiração vinda do Espírito Santo. Amém? Então é importante sim projetar, é importante sim. O irmão Tião contando o testemunho aqui, eu virei para o Pedro e falei, eu vou colocar o meu desejo no projeto, do jeito que eu te falei. É assim, a gente tem falado, tem, né, pensado alto. Agora eu olhei para ele, eu falei, eu vou colocar com cada detalhe, do jeito que eu quero, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Se Deus estiver em concordância comigo, irmãos, se esse desejo é uma inspiração que vem do céu, o Senhor vai realizar em nome de Jesus. E aqui, irmãos, nós vemos nesse texto, Tiago, um apóstolo de Jesus, nos ensinando os caminhos para a oração, nos ensinando a importância de trilhar os caminhos certos para a oração. Ele diz aqui alguns pontos importantes. Ele diz, olha, está alguém entre vós aflito? Primeiro ele traz antes, se você ler o texto antes, ele está falando sobre não murmurar, ele está falando sobre não jurar enganosamente, ele está falando em ter paciência, em saber passar pelas provações, que é o que todo cristão precisa saber. Amém? E aí ele começa a dizer, está entre vós alguém aflito? Ore. Aleluia. Está alguém entre vós aflito? É hora de orar. Não adianta sair chutando a parede. Não adianta sair querendo destruir tudo. Não adianta se jogar na cama, apagar a luz e ficar 4 dias lá no quarto sem querer ver ninguém. Está entre vós alguém aflito? Ore. Mas uma oração consistente, uma oração colocada diante de Deus com intencionalidade,
com propósito, com atitudes que gerem algo através daquela oração. Não apenas palavras jogadas, palavras repetidas. Quando a gente ora sem colocar o coração, quando a gente ora sem entendimento e vira apenas repetições, se tornam rezas. Rezas não são ouvidas pelos. Orações são ouvidas pelos céus. Quando a gente ora, colocando propósito, colocando coração, colocando entrega, acreditando no que estamos falando, tendo entendimento do que estamos falando. Amém, queridos? Porque se nós ficamos fazendo tudo no automático, só repetindo, vai se tornar simples rezas. Mas o céu quer ouvir, obrigada, Gabi. Mas o céu quer ouvir orações. A oração do justo, ela tem muito valor, ela pode muito em seus efeitos. É isso que a Bíblia diz. A oração que é colocada com discernimento. Então ele vem aqui dar as diretrizes. Ele diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Então, irmãos, veja a necessidade de se fazer algo com intencionalidade. Está falando, não, confia que Deus vai te curar, é isso que ele está falando? Claro que nós vamos confiar que Deus vai nos curar. Claro que se nós vamos vir à igreja e pedir a oração e a unção, é porque nós cremos. Mas não pode ser uma coisa assim largada, deixada, uma coisa só, confia e Deus vai me curar. Não, ele está falando, trilha o caminho todo. Amém, irmãos? Trilha o caminho todo. Vai até a igreja, leve aos presbíteros. O que é que os presbíteros vão fazer? Vão fazer a oração da fé, vão ungir com óleo. Olha aí todo um processo, olha aí todo um caminho para essa oração ser conduzida de uma forma que haja resposta. Amém, irmãos? Por isso que um sozinho, graveto sozinho não é fogueira. E crente sozinho não é igreja. Crente sozinho é filho de Deus. Mas igreja é corpo, aleluia. Igreja é corpo. Então faça o caminho todo, o caminho completo. Traga os presbíteros da igreja. Orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Aleluia. E se houver cometido pecados, ser-lhe-á perdoados. Aí sim, resposta da oração vai vir. Amém? Trilhando o caminho completo. Então, poder para a nossa oração, irmãos, não é apenas um falar desenfreado, palavras soltas, palavras ao vento, como muitas vezes eu repito, porque é uma verdade. Às vezes, quando a bênção está se demorando, a gente pergunta para a pessoa, e sobre tal coisa, como é que está? Como é que está aquela situação? E a pessoa meio desanimada, ela fala, eu entreguei para Deus. Mas se a gente focar um pouquinho mais, apertar um pouquinho mais as perguntas e fala, que dia você entregou para Deus? Como você entregou para Deus? Raramente, ela vai dizer, eu entreguei para Deus fazendo uma campanha, 7 quintas-feiras, eu entreguei para Deus orando na madrugada, eu entreguei para Deus fazendo um jejum, assim. Geralmente, quando a pessoa responde desse jeito, eu entreguei para Deus, sabe o que ela fez? Nada. Simplesmente ela esperou um tempo, não chegou,
Entreguei para Deus. Isto não é entregar para Deus. Isso é desistir. Entenda, desistir não é entregar para Deus. Entregar para Deus precisa ter propósito. Entregar para Deus precisa chegar até a presença de Deus. Amém? E irmãos, eu vou falar uma coisa. Quem sabe o que é entregar para Deus, tem até temor a Deus de entregar algo nas mãos do Senhor. Tem um testemunho da nossa família, né? Que a gente sempre lembra disso, que o meu primo, ele estava fora dos caminhos do Senhor. Bom, até hoje não voltou, né? Nós estamos orando para ele ainda. E saindo, voltando tarde, só na bagunça. E a minha tia orando, minha tia Eva, orando pelo Cleudimar, que é o neném. Mazinho na igreja, o irmão dele na igreja. O irmão dele namorando a moça crente na igreja. E ele, balada, bagunça, bebida. E a mãe dele orando, e a mãe dele orando, e o pai dele orando. Aí um dia minha tia virou para ele e falou assim, que ele tem o apelido de Nenê, né? E ela falou assim, Nenê, eu não vou falar mais nada para você. Não vou falar mais nada de Deus, não vou falar mais nada de Bíblia, não vou falar mais nada de igreja, eu não abro mais minha boca para você. Você agora eu vou entregar na mão de Deus. Calou-se. Aí passou um tempo, a Nenê na cozinha, rodeando a minha tia. Minha tia ia para lá e ele ia lá. Minha tia vinha para cá, ele vinha para cá. Minha tia ia mais para lá, ele ia mais para lá. E rodeando. Ela percebeu, ela falou, o que você quer, menino? Tá andando atrás de mim, que isso? O que você quer? Aí ele assim, falou assim para ela, mãe, na mão de Deus não, mãe. Tá? Porque os caminhos errados sabia. A vida louca errada sabia. Mas também sabe o que é o peso de cair na mão de Deus. Então ele, mãe, na mão de Deus não, mãe. Me poupa aí. Não me põe na mão de Deus, não. Irmãos, é assim. Quem sabe o que é entregar para Deus tem até temor de colocar algo nas mãos de Deus, porque sabe que não vai ficar de qualquer jeito, amém? Sabe, quem crê em Deus, tem confiança no Senhor, sabe o que é colocar, por isso que não é desistir. Colocar nas mãos de Deus não é desistir, balançar os ombros. Isso aí entreguei para Deus. Não, isso aí é desistir. Isso é desanimar. Colocar para Deus é falar, é agora que eu aumentei o propósito. É agora que eu dobrei a oração. Agora eu estou entregando para Deus. Amém, queridos? Olha o apóstolo Tiago falando aqui. Tem que fazer o que é correto, é estar, é vir, é receber, ser ministrado. Às vezes a gente pouco dá o valor espiritual que é você ser ministrado. Ungir com óleo e orar por você é ser ministrado. Isso na sua vida, irmãos, quebra maldições, traz livramento, coloca a bênção, a unção de Deus sobre a sua vida, amém? É isso que a Bíblia me ensina, eu preciso ser ministrado. A igreja, ela é ministrada nas orações, nas unções, na quinta-feira a gente vem, unge, ministra, no domingo muitas vezes. Às vezes a pessoa antes de ir embora vem aqui na frente, pastor, ora por mim, por isso e aquilo. A gente vem e ora, unge, isso é ser ministrado, nós precisamos disso. Irmãos, quando nós acharmos que nós não precisamos mais disso, nós já estamos no caminho da perdição. Eu como pastora preciso ser ministrada. Tem as situações que eu preciso que alguém coloque a mão na minha cabeça e me unja com óleo. Porque eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso ser ministrada. Quando a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus no domingo na igreja, é para quê? Para ser ministrado pela palavra, aleluia! Olha o poder que a palavra tem, irmãos, a palavra ela é tão maravilhosa.
que ela é falada a mais de 100 pessoas, fora aqueles que estão na internet. E cada um é ministrado de uma forma. Porque a palavra vai de encontro com a percepção e a necessidade de cada um. Glória a Deus. Alguém vai chegar em casa falando, olha, no início da palavra, a pastora falou isso que tocou a minha vida. O outro vai falar, olha, no final da palavra, aquela última frase tocou minha vida, cada um, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo reparte a cada um, conforme Ele quer, aleluia. O alimento é dado, o alimento é entregue, louvado seja Deus. E o Espírito Santo vai repartindo, vai servindo. Amém, queridos? Então ele diz, olha aqui no versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que nós não podemos guardar ou esconder todas as nossas mazelas para nós. Quando nós falamos, nós nos libertamos. Amém? Não é o confessar que você está acostumado a ouvir, que vai até uma pessoa, um sacerdote, conta tudo que você fez, e ele tem autoridade para perdoar, né, para redimir-se. Não tem, não é isso. Amém? Mas quando nós confessamos uma tentação, é melhor do que confessar um pecado. Você chegar para o seu irmão e falar, irmão, ora por mim por isso, eu estou passando tal e tal tentação, tal e tal provação, olha, está apertando o cerco para mim ali, olha, ore por mim, me ajude, e ora, e busque, vai na palavra, e ouve conselho, possivelmente você não vai pecar. Você pediu ajuda antes de cair, amém? Você pediu ajuda antes de escorregar, antes de cair abismo abaixo. Então, quando nós confessamos, nós saramos. Quando nós abrimos o coração, nós saramos. E tem situação, irmãos, que nem precisa de solução, apenas de um ombro para ouvir. Não é? É por isso que muitas vezes os casais, às vezes, começam a conversar e já se desentendem. Porque mulher tem muito essa necessidade, né? Ela precisa falar. Ela precisa falar porque ela precisa desabafar. E o homem, como ele tem esse perfil mais provedor, né? Mais executivo, mais prático, ele quer solucionar. Mas às vezes a mulher não quer solucionar. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer desabafar. Então, às vezes ela chega em casa falando, essa manicure, eu vou falar, viu? Tirou um bife da minha unha e a cor não ficou como eu queria. E ele fala, não vai mais nela. Não, lógico que eu vou. Claro, é a melhor que tem. Aí ele fala, não entendi nada então. Ela não queria solução. Ela só queria desabafar. Ela não quer solução, irmãos. Ela não quer, ela só quer desabafar. E aí, se os homens aceitam o meu conselho, quando a mulher estiver nessa linha, você só concorda, você fala, nossa, terrível isso, hein? Olha, eu também ficaria muito bravo. Ponto, só concorda, acabou. Precisa querer dar solução, porque às vezes nós não queremos solução. A gente só quer falar, não é? Já homem é diferente, homem às vezes não fala, porque o que ele quer é uma solução. Raramente o homem quer falar por falar, precisa desabafar com alguém, raramente. Geralmente o homem quer uma solução, e aí ele vai falar com a mulher, antes ele já pensa, não vou falar nada, ela não consegue resolver para mim. Ele já, cala. Não vou falar nada, o que ela pode me ajudar? Ela pode me ajudar, então ele cala, quando ele deveria falar. Quando ele deveria, que às vezes só de falar, às vezes só de ouvir uma coisa em voz alta, já é
o clarão que você precisava para aquela situação, não é? Às vezes está pensando lá em trocar o carro, esse por aquele, vou trocar, será que eu troco? A hora que você fala isso em voz alta, eu vou trocar um carro tal ano, que custa tanto, eu vou trocar por um assim, que custa tanto, você fala, hã? Só de você falar em voz alta, você já viu que aquilo é um absurdo, falar é melhor não fazer, ponto. Então às vezes falar é bom, mesmo que não haja solução, mesmo que a solução não seja de imediato, viu homens? Às vezes guarda demais e precisa falar, mesmo que não haja uma solução tão concreta, tão direta, tão rápida quanto vocês gostariam, mas é importante falar, porque a gente sara. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Aleluia. Quantas coisas nos adoecem, porque a gente não tem com quem falar, ou não estamos conseguindo falar. Aí ele lembra de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões, quer dizer, às mesmas tentações, aos mesmos desequilíbrios, aos mesmos rompantes, aos mesmos desânimos, homem como nós, e orando, pediu que não chovesse, e o que aconteceu? Não choveu. O que Tiago está querendo falar é, Deus não fez isso porque ele era mais santo do que nós. Deus não fez isso para Elias porque ele tinha um patamar espiritual, que nós não vamos alcançar. Não. Deus fez porque ele orou crendo. Amém? Ele orou confiando na resposta da sua oração. E não choveu. E quando ele orou novamente, choveu. Aleluia. Então, irmãos, segredos para a nossa oração: sinceridade, intencionalidade, persistência. Só diga que entregou para Deus se realmente você está entregando para Deus. Se você está colocando no altar do Senhor. Só diga que você entregou seu ano para Deus se você entregar, se você fazer aqui, escrever bonitinho. Aí você vai falar, eu entreguei meu 2026 para Deus. Porque senão você está assim esperando só que as coisas dê certo. Talvez dá certo. Mas você só vai entregar para Deus se você escrever, detalhar. Aliás, é pequeno esse papel. Eu estou aqui com um das crianças. É pequeno, cadê o meu aqui? É pequeno esse papel. O que você pode fazer? Uma outra folha do lado. Para que você tenha espaço de escrever do jeito que você quer escrever. Tem casal que prefere fazer junto, amém? Se tem concordância para isso, tem oração para isso, tem harmonia para isso, senta os dois e faz um projeto de vida só. Vamos pedir isso, vamos colocar isso, vamos apresentar isso a Deus, vamos, e vai junto escrevendo, desenhando, buscando ali o que precisa de Deus para a família, para as finanças, para a casa, para a vida sentimental dos dois, para o casamento, para os filhos, vai buscando juntos. A Bíblia diz que o reino dividido não prospera. O reino dividido não prospera. Quando eu quero uma coisa, os irmãos querem outra, sabe o que vai dar certo? Nada. Reino dividido não prospera. Por isso a importância da unidade, por isso a importância da comunhão, por isso a importância de, obviamente, cada um tem uma ideia, cada um tem uma visão, mas nós falarmos, se está nesse caminho, vamos dar as mãos e vamos seguir um trilho só. Amém, irmãos? Essa é a importância da unidade. Glória a Deus. Vamos colocar metas reais para esse ano de 2026. Amém? Metas reais. O que são metas reais?
são metas que você está disposto a se compromissar com elas. Porque o que você não está disposto a se compromissar são metas que são só sonhos, que não vão se realizar. Se você não estiver disposto a se compromissar com essas metas, não espere que elas se realizem. Eu quero emagrecer 10 quilos. Ok, é uma meta. Emagrecer 10 quilos. No que é que você vai se comprometer? Nada. Não, então não precisa nem pôr. Agora, se você disser, vou cortar refrigerante, vou fazer isso, vou buscar um nutricionista, vou entrar na academia, aí é uma meta real. Quanto é possível perder em 12 meses? A não ser quem fez bariátrica. Né, John? Salvo raras exceções aqui de bariátricos, que perdi quase 40, o John perdeu 100 num ano. Tirando isso, quem não é bariátrico, não vai fazer bariátrica, quanto é possível perder no ano? Não é possível perder 100 quilos, então não adianta colocar lá, a minha meta é perder 100. Esquece. Não. Nós perdemos-se tanto porque uma cirurgia que muda o metabolismo todo. Mas quanto é possível? 7 quilos, 8 quilos, 10 quilos, então eu vou colocar como meta, uma meta real, uma meta que eu vou atrás. E o que eu vou fazer? Isso, isso, isso e isso. Amém? Uma meta é ter um salário que seja o dobro do meu. Vai se comprometer com isso? Se não se comprometer, não precisa nem pôr. O que vai fazer? Vou fazer um curso de especialização. Vou entrar nos programas da empresa tal, tal e tal. Aí você pode começar a sonhar com isso. Amém? Mas querer que as coisas aconteçam sem a sua participação, irmãos, as coisas não são assim. Amém? E buscar se encaixar nos planos de Deus. Como eu disse, comece a pedir, Senhor, gere no meu coração aquilo que está vindo do céu. Aí eu vou orar, aí eu vou me empenhar, aí vai dar certo em nome de Jesus.